Olá, degustar a vida de hoje. Mal, doença de Alzheimer? Doutor D'Angelo, neurologista. Já voltamos. Degustando a vida com o tema mal de Alzheimer, doença de Alzheimer, e para isso estamos com um especialista nessa área, que é neurologista, que é uma doença que cada vez mais tem aparecido, ou com essa questão da idade, as pessoas... É isso ou não? Sim, na verdade, mal, doença, em alguns textos você vai encontrar mal, em outros textos doença, enfermidade. Bom, o que eu acho que é importante salientar é que no fim do século passado, início desse século, nós observamos, digamos, uma transição epidemiológica muito importante no mundo todo, onde jamais foi observado um crescimento tão grande daquelas pessoas idosas. Ah, ok. Uma questão de longevidade. Longevidade, claro, proporcionado pelo progresso da ciência, pelas condições sanitárias, pelo progresso científico. Mas isso traz, digamos assim, uma série de consequências. Então as pessoas estão vivendo muito mais. Eu acho que isso é um dado evidente no nosso dia a dia, né? Nós, digamos assim, a cada vez mais nos deparamos com pessoas cada vez mais longevas e com saúde, né? Agora, óbvio que existem aquelas pessoas que apresentam algumas patologias e uma delas, extremamente importante, são aquelas que acometem a parte cognitiva do ser humano. O que é importante salientar é que todos nós temos uma capacidade funcional dos nossos órgãos. Essa capacidade funcional, quando somos jovens, ela responde pela nossa capacidade basal e sobra, tá certo? Temos uma reserva funcional. Cheio então, de energia. É muito importante chegar à velhice com essa reserva funcional íntegra, para que a gente possa usá-la se tivermos um agravo. Vou citar um pequeno exemplo de uma coisa muito comum no nosso dia a dia, que as pessoas às vezes não entendem muito e chamam de Alzheimer. Pega uma pessoa já numa idade avançada e ela tem uma infecção urinária. E aí ela passa a ter um comprometimento cognitivo importante, começa a ter alucinações, delírios. Por causa de uma infecção urinária. Por causa de uma infecção urinária. E delírios. Isso, Okay. Isso não é Alzheimer, tá? Porque é um quadro agudo, não é um quadro progressivo, né? E isso a gente chama de delirium. Delirium, não confunda. Delirium. Então, assim, tratada aquela infecção urinária, ela volta à condição anterior. Certo? Agora, o que seria uma doença de Alzheimer? Seria aquela perda progressiva e inexorável da capacidade cognitiva. Ou seja, a pessoa, aos poucos, ela passa a apresentar um prejuízo, vamos citar aí, não só apenas na área da memória, mas um prejuízo nas suas relações pessoais, familiares, de trabalho, né? Então, aquela pessoa que os colegas, de repente, passam a dizer assim, pô, mas você não era assim, o que está acontecendo? Dentro de uma relação de trabalho, alguns lapsos de memória vão ficando mais frequentes, é isso? Exatamente, e a cada dia que passa a pessoa começa a ter um prejuízo nessas diferentes áreas da vida humana. E aí complica. E isso tem estágios também, né? Assim, numa parte inicial, o que é importante é, primeiro, fazer uma boa avaliação e entender o porquê que essa pessoa está perdendo a capacidade de memorização. Não existe apenas Alzheimer como causa de uma perda de memória. Nós podemos ter inúmeras causas. Por exemplo, existem quadros de pseudodemência. Por exemplo, você pega um paciente deprimido,
Esse paciente deprimido, muitas vezes, ele pode ter uma dificuldade maior de memorização, de atenção, de concentração, mas em decorrência do quadro depressivo. Tratado o quadro depressivo, ele melhora. Eu quero abrir uma janelinha aqui para uma coisa muito comum no consultório do neurologista, principalmente em pessoas jovens. Chegam lá e falam assim, eu não consigo gravar mais nada, eu acho que eu tenho Alzheimer. Elas chegam desesperadas lá com esse assunto, né? Então, assim, uma das causas extremamente importantes de comprometimento funcional apenas, não comprometimento orgânico da atenção, concentração, principalmente em jovens, ansiedade. Então, pacientes jovens, ansiosos, muitas vezes não conseguem memorizar porque não conseguem ter atenção, concentração e, consequentemente... Ok, é tão bom, né? Parece que está desmistificando aquilo que as pessoas acham que já tem. Exatamente. Não é bem isso. E aí, vamos estudar, vamos nos conhecer. Exatamente. O jovem chega lá e fala, porque o meu avô teve Alzheimer. Daí eu pergunto, mas com que idade que ele teve esse Alzheimer? Ele fala, quando ele tinha 80 anos. Não. Então, assim, uma coisa é certa. Qual é o fator principal para se ter um quadro demencial ou Alzheimer? Primeira coisa é a idade. Quanto mais velhos nós nos tornamos, maior a chance de nos tornarmos dementes. Ou seja, todos nós, se a gente pudesse viver, nos tornaríamos dementes. Uma questão, quanto maior a idade, maior a probabilidade. Exatamente. Por uma questão orgânica, inclusive, de funcionamento. Mesmo. Faz parte do processo, né, de envelhecimento. As células vão, né, nem tudo é renovável, isso. Algumas coisas sim. Exatamente. Mas nem tudo, né? Agora, voltando ainda à questão das causas, nós temos inúmeras outras causas. Por exemplo, falta de hormônio tireoidiano no organismo. Também pode produzir um processo de esquecimento, um hipotireoidismo. Olha, que interessante. Falta de vitamina B12. Sim. Também pode produzir esquecimento. Falta de ácido fólico e assim por diante. Agora, fora essas causas, nós temos daí um grupo que se chama demências. E aí nas demências nós encontramos a doença de Alzheimer. Então são inúmeras demências, inclusive? Sim, nós temos demências muito interessantes, né, só que a mais prevalente, a mais comum, aquela com a qual a gente se depara no dia a dia é com a doença de Alzheimer. Por esses prejuízos na relação, né? Com Exatamente. certeza. Mas só para citar uma demência que é, digamos, particularmente interessante, que ela leva primeiro o doente ao consultório do psiquiatra e não do neurologista, que é a demência frontotemporal, ou seja, aquela que acomete lobo frontal e temporal. Nessa demência, geralmente o paciente inicia com um distúrbio comportamental. Então você pega aquele velhinho, de repente ele tira a roupa e sai nu na rua. Entendi. Então assim, todo mundo vai dizer, é um quadro psiquiátrico, né? Mas ele vai falar que ele nasceu assim e tal, que ele vai voltar a ficar assim, ué? Antropologicamente, vamos fazer uma reflexão em cima disso. Precisa da ajuda do psiquiatra, do neuro, né? Ok, com certeza. E daí, como é que faz exatamente para diagnosticar, então, se realmente é uma demência de Alzheimer? Diagnosticar. Bom, hoje nós não temos assim um marcador biológico que nos dê o nome da doença ainda. Então, assim, sempre que nós nos defrontamos com um quadro de demência, a gente vai chamar síndrome demencial, por não ter uma etiologia, uma causa específica e definida por trás desse problema. Porque é um assunto, você disse, no final do século, é um assunto, início do século, esse estudo do Alzheimer, não é? É novo? Na verdade, assim, dentro da medicina, relativamente novo, mas não tão novo, quer dizer, o Alzheimer descreveu uma doente dele, e daí o nome do Alzheimer, no final do século XVIII. Sim. Né? Então, assim, não é tão novo assim. Agora, em termos de diagnóstico, nós vamos ter que nos apegar a um conjunto de dados. Não existe também uma coisa certa, né? Não, é um conjunto de dados. Perfeito. Degustar a Vida precisa de um intervalo e depois continuamos nessa sequência
desse mal que acomete pessoas e que não vai nos acometer. Pelo menos esperamos. Degustar a Vida já volta. Estamos degustando a vida de volta aqui com o Dr. D'Angelo. Está esclarecendo para mim e para quem está em casa. E esses jovens que acham que eles têm? O que está acontecendo? Essa preocupação tão grande, né? Igual você comentou no primeiro bloco, que de repente era ansiedade, não era problema com Alzheimer, com memória. O que faz com que tenha tanta essa preocupação já tão novo achando que tem Alzheimer? Assim, eu quero trazer um caso que eu acho que é bastante ilustrativo da minha prática profissional. E aí entra um jovem de 20 anos de idade no meu consultório e ele fala assim que ele queria, na verdade, uma medicação para poder conseguir trabalhar mais ainda. Aumentar a produtividade. A produtividade, que ele vinha tendo problemas de memória, né? E aí então eu começo a indagar algumas coisas. Era um jovem que tinha 2 empregos, estudava e dormia 4 horas por noite quando ele conseguia dormir. Tá. Então, eu falei assim, olha, passa num posto de gasolina, pede um aditivo lá que talvez seja melhor, porque não tem remédio para isso, você entende? Então assim, o que está acontecendo? As pessoas estão trabalhando cada vez mais, o número de horas de sono vem diminuindo década após década, isso existe estudos mostrando esse dado de uma forma bastante clara, ou seja, principalmente nas grandes capitais, o número de horas de sono vem diminuindo década após a década. E o jovem, de uma forma geral, ele está muito ansioso. Por quê? Porque o jovem hoje ele está numa condição assim de assujeitado às condições econômicas e sociais do mundo de hoje. Tem que consumir, tem que ter, ninguém tem que ser mais nada. Tem que ter, tem que conseguir, Exatamente. Tem que estar na... Então eu acho que essa angústia leva ele a procurar alguma coisa, sabe, para sair. E aí ele vai lá no consultório, muito preocupado com seus lapsos de memória, com o seu problema de memorização. Então assim, na verdade o que falta, na grande maioria das vezes, é mudança de estilo de vida. Ok, degustar a vida melhor. Porque é uma coisa extremamente difícil de ser feita. Ah, mas tem técnicas. É isso, descobrir, já desmistificar que não é bem Alzheimer que você tem, você está sobrecarregado, né? A questão de muitas informações. Vamos pensar, 20 anos só atrás, quantos números de telefone nós tínhamos que guardar? Exatamente. Hoje, uma pessoa, ela já tem da casa, de uma operadora, quando não tem de outra, e todos os familiares também têm, é o pai, a mãe, a cachorra, todo mundo tem. Ah, e você não sabe o número, porque anteriormente você sabia? Olha o tanto de informações. Ah, mas nosso cérebro é capaz de guardar tudo isso. Tem coisas que seriam interessantes o cérebro ter. Eu acho que essa relação mas tem do coisas homem... eu acho que essa relação do homem com o tempo é que tornou tudo muito prejudicial. Por quê? Porque se você observar hoje o funcionamento do ser humano, você vai ver que ele não tem absolutamente nenhum tempo para ele. Ah, eu tenho. Não, na grande maioria das vezes. Sim, não tem. O que a gente olha hoje? E ainda bota a culpa no tempo. Exatamente. Ele esquece que ele é o cara do tempo. Você pega uma pessoa com 3 ou 4 celulares na cintura, quer dizer, entende? O próprio fato de você estar ao telefone celular no trânsito já mostra, quer dizer, um quadro de ansiedade muito grande, né? E essa relação com o tempo, né? Quer dizer, e esse assujeitamento, quer dizer, eu sempre tenho que ficar respondendo ao outro. Okay. Esse outro não é o outro de carne e osso, mas esse outro que está aí, o mundo, a sociedade, né? o mundo, eu tenho que ser, me adaptar àquele momento. Se eu não postei, se eu não curti, tô fora. Exato. E aí, o que fazer então?
Mudança de estilo de vida, não tem outro remédio. Vamos deixar isso para o último bloco, mas então vamos falar um pouco então se a pessoa realmente tem, né, com uma certa idade, essa demência ou esse mal, né, doença Alzheimer mesmo. Tem estágios, assim, um início, um pouco só de questão da memória e depois ela vai o que é importante, piorando, não sei, a relação. Na verdade, assim, a piora é progressiva e inexorável, vai ocorrer sempre. Agora, você falou em 20 anos. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos tratamento para essa doença. E certo? agora? Então, assim, eu não tenho, assim, não consigo me lembrar muito bem, mas eu acho que a primeira medicação para demência surgiu no mundo há cerca de 15 anos, talvez um pouco menos. 15 anos? 15 anos. É recente. Muito recente. Quer dizer, a nossa experiência com essa medicação, então, é pequena ainda, né? Mas felizmente, o que nós observamos e o que os trabalhos científicos mostram é que nós estamos gradativamente conseguindo mudar a história natural da doença. Ou seja, manter o paciente, digamos assim, de forma autônoma e independente por um longo tempo ainda, antes que a doença se torne mais grave. Autonomia e independência, duas palavras-chave, né? Poder ir ao banheiro. Aqui eu quero fazer um parênteses novamente, que é o seguinte, para se ter um quadro de demência, de fato, não basta ter apenas um comprometimento cognitivo, ou seja, a pessoa chega lá e dizer assim, eu estou esquecendo. Ela tem que ter necessariamente um comprometimento das atividades de vida diária, instrumentais e básicas. Quais são essas instrumentais básicas? Atividades de vida básicas seriam aquelas, por exemplo, passar a manteiga no pão. Olha o Alzheimer que Não. Isso foi só uma questão cognitiva. Então, okay. Passar a manteiga no pão, ou se vestir, tomar banho. Essas atividades, desde escovar um dente. Exatamente, são atividades de vida básicas. Essas são as últimas a estarem comprometidas num paciente com demência. Mas existem as instrumentais. Por exemplo, uma coisa simples assim. Aqui no Brasil, né, eu acho que talvez na América Latina toda, as pessoas gostam muito de assistir novelas. Sim. Então, assim, um termômetro assim, para saber se a pessoa está tendo um quadro demencial o que aconteceu no capítulo de ontem, o que aconteceu na semana passada, se ele consegue fazer essa ligação, esse link entre os capítulos. Ela tem uma dificuldade do tempo, assim, ele fica mais atemporal? Porque ele não consegue formar a memória recente. Então, o que aconteceu ontem, ele não consegue fazer o link. Em quadros assim, mais graves, muitas vezes o paciente esquece que se alimentou. Por exemplo, ele almoça... vai ficar complicado. Ele almoça e aí, um pouquinho no meio da tarde, fala, eu quero comer. Porque ele não sabe o que comeu. E vai acometer outras situações. Exatamente. E por aí vai. Então, assim, as demências, normalmente, elas têm uma fase leve, moderada e grave, né? E tem ainda uma fase terminal. Que são os vitais básicos. Exatamente. Desde respirar, é isso? Não? Sim, na verdade, o paciente que tem um quadro demencial terminal, ele vai ficar na cama, né, e tal, já não demanda apenas cuidados paliativos. E uma outra questão que eu acho extremamente importante é que no Brasil a nossa infraestrutura para cuidar de pacientes com demência ainda é muito pequena. Muito Precisamos pequena. investir então, nisso. assim, com certeza eu não vejo, digamos assim, nem o governo federal, o estadual e nem o municipal com políticas, com projetos voltados para esse público. Estão muito no aqui e agora, né? Exato. Esqueceram que nós vamos viver bem. E nós temos um contingente de pessoas idosas nesse país muito grande que demandam uma série de coisas. O impacto social, econômico e assistencial é enorme. Mas existe um impacto que há alguns anos já vem sendo estudado, que é sobre a pessoa do cuidador. Como no Brasil não existem clínicas de assistência onde que a pessoa possa ficar, passar o dia, quem sabe, e voltar para sua casa, então, para quem que fica o ônus? Para o cuidador. Cuidador. Quem que é esse cuidador? Geralmente é uma pessoa da família. Essa pessoa, depois de alguns anos, ela estará doente também.
Tá O certo? que vamos fazer? Precisa de um intervalo. O que vamos fazer para isso não acontecer? Antes de terminar o bloco, degustar saúde. Degustar a vida com saúde, mais uma dica. Neilane Dutra, cirurgiã plástica. Existe algum inconveniente para colocar uma prótese de mama antes da amamentação? Não, na verdade não existe qualquer inconveniente. A prótese de mama pode ser colocada em qualquer idade, desde que a mama tenha adquirido todo o seu processo de formação. Existem algumas técnicas que podem alterar a anatomia da mama e aí sim prejudicar a amamentação. Então, o ideal é que se coloque essa prótese por via inframamária, de forma que não se altere a anatomia da mama. Dessa forma, não existe qualquer prejuízo. A paciente poderá amamentar tranquilamente seu bebê, mesmo tendo colocado prótese de mama antes. E depois? Na verdade, assim, algumas mulheres ficam na dúvida, perguntando quando é que podem fazer a cirurgia plástica depois que engravidam, depois que amamentam. O que a gente recomenda é que se espere pelo menos 3 meses depois do término da amamentação. Porque a gravidez altera o corpo, né? Uma alteração hormonal muito grande que faz alterações de formas, as mamas ficam mais turjas, a amamentação também. Então a gente precisa que essa mama regrida totalmente para que a gente faça qualquer procedimento cirúrgico nela. Então o ideal é que tenha aí um intervalo de 3 a 6 meses após o término da amamentação completamente. Ok, uma excelente dica. Continuamos degustando a vida com esse mal de Alzheimer. Esse mal Mal mesmo. é um mal mesmo. E nós falamos do cuidador, porque essa pessoa, se ela não tiver preparos para cuidar de quem está com essa situação, acometido com essa doença, ela também vai ficar doente. Olha, o cuidador hoje ele é um foco de atenção e pesquisa em todo o mundo. Os médicos e cientistas, eles estão extremamente preocupados com essa pessoa, que é o cuidador. Porque ao final de alguns anos, cuidando de uma outra pessoa doente, ele também vai acabar adoecendo. Aqui no Brasil, essa é uma situação crítica, por causa daquele problema que eu te falei, que geralmente isso vai cair na mão de uma das pessoas da família. Ok. Então, assim, essa pessoa pode apresentar um quadro depressivo, um quadro de fibromialgia, enfim, alguma coisa ela pode vir a desenvolver e aí vai ser mais um doente na família. Então, assim, a carga, o ônus hoje em cima da família brasileira é muito grande. Por quê? Porque as pessoas têm que trabalhar. Geralmente todos da família trabalham para poder ajuntar renda para ir sobreviver. E aí vai ter que deixar uma pessoa em casa que não vai trabalhar para poder cuidar do doente. Que vai se sentir como que está com um Exatamente. fardo pesado, além de despreparado. Despreparado, quer dizer, faltas, entende? Programas sociais para poder, digamos, fazer a inserção desse doente no meio social, para poder dar um tratamento, tanto seja lá fisioterápico, seja lá laboral, nutricional, você entendeu? Uma série de coisas. Para mim, como eu te disse, é a morte em vida. Para alguns pacientes, sim. Né? Porque para quem se relaciona também, porque você vai lá visitar a sua mãe. Eu acho que a coisa mais triste é quando chega o filho, um parente assim, muito próximo do doente, fala para mim assim: ele não me conhece mais. Isso ele é o não mais sabe mais quem eu triste sou. mesmo. Ele não sabe que eu sou o E filho a pessoa dele. tem que transcender tudo aquilo que ela está vendo, se Uma apegar outra- em todas as passados. Uma outra coisa que acontece muito frequentemente com o paciente idoso com demência, no Brasil, como é um país de extensão continental, então assim, geralmente os pais moram numa cidade, os filhos em outra, e os filhos
veem que os pais estão com um problema de demência, né, e falam, vamos trazê-los para nossa casa. E aí o que acontece? Fora Eles da habitação. desenraizam o paciente com toda a sua história e transplantam ele numa outra cidade que não tem nenhum processo de identificação, o que é um caos para o paciente com demência. Isso acaba gerando uma série de consequências desagradáveis. E existe algum indicador para esse diagnóstico antecipado? Algo que mostre antecipadamente que está nesse caminho? Nesse mal? Antes de eu falar disso, eu só queria chamar a atenção que, por exemplo, uma outra doença crônico-degenerativa, como a doença de Parkinson, que, digamos assim, é uma doença distinta da doença de Alzheimer. São duas doenças. Normalmente, alguns pacientes acham que tremor é sinônimo de doença de Alzheimer. Não. Existe uma doença chamada doença de Parkinson, que dá um tremor característico, que é aquele tremor que parece que a pessoa tem uma pílulazinha entre o indicador e o polegar e ele fica o tempo todo rolando a pílula. E é um tremor de repouso. Está parado, e está tremendo. Diferente do tremor de ação, ou seja, aquele sujeito que vai pegar um copo, vai pegar uma xícara e treme. Esse é o tremor essencial. Tremor de ação, tremor essencial. Pode ser em jovens, pode ser também na pessoa idosa, mas diferente da doença de Parkinson, que é um tremor de repouso. Específico na pílula, pegando a pílula. Exatamente, um tremor característico. O doente de Parkinson também pode apresentar demência, conforme a sua doença vá progredindo. Evolução do quadro. E aí teremos um doente de Parkinson com demência. Uma coisa interessante que existe tanto na doença de Parkinson quanto na doença de Alzheimer é que muito tempo antes de aparecer os sintomas parkinsonianos ou os sintomas da doença de Alzheimer, eles podem ter uma série de doenças ou de sintomas que anunciam lá no futuro a possibilidade, nem todos vão ter, de ter ou Alzheimer ou Parkinson. Por exemplo, constipação intestinal. Constipação intestinal é um problema que pode anteceder em 20 anos a doença de Parkinson. Parkinson. Algum fator de questão de não estar absorvendo direito? Mas ali já não porque teria... é uma doença de neurotransmissor. Então, okay. Assim, deficiência de neurotransmissores. Porque, na verdade, Parkinson é neurotransmissor, dopamina. Sim. E tem a ver também com a neurotransmissão ao nível do intestino. Tá? Ok. Uma outra doença que é muito interessante, que pode anteceder em 10 anos, doença de Parkinson ou demência, é o transtorno comportamental do sono REM. E esse é um transtorno muito interessante porque a pessoa age conforme os seus sonhos. E normalmente são sonhos de violência. Ou seja, ela dormindo, ou ela vai agredir o companheiro de leito, ela vai chutar, ela vai fazer alguma coisa violenta. Então essa é uma patologia que pode anteceder em até uma década a doença de Parkinson ou a Isso não quer dizer demência. que tenha isso, que de fato mas pode ser indicadores. Exatamente. Isso pode estar acontecendo. Nós ainda não sabemos muito bem o que fazer com isso, Qual se é a pessoa relação? tem, mesmo porque nem todas vão ter. Mas no futuro, talvez a gente vá poder atuar justamente aí para prevenir o aparecimento de Alzheimer e Parkinson. E uma qualidade de vida, já que a gente disse, Claro, né? Vamos com trabalhar antes, o agora. Mudança de estilo de vida. Essa é a melhor dica. Para finalizar, mal de Alzheimer, muito obrigada. Foi mais que isso. Foi desmistificar, porque a pessoa acha que pode ter isso e não é bem assim. Sim. Parece mito, né? Não, tem muita coisa para esclarecer, mas nosso tempo foi. Para finalizar, Dr. D'Angelo, o que seria degustar a vida para você? Olha, eu gosto muito de uma particularidade do budismo que fala que as pessoas elas têm que estar atentas. E é uma coisa especial, né? Essa atenção do budismo. Eu acho assim, traduzindo para o nosso modo de vida ocidental, estar atento é não estar assujeitado, não ser objeto e ser dono da sua própria história. Estamos no comando do nosso volante, da nossa vida. Da nossa vida. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Você falou bem da palavra se assujeitar, né? Se conformar e perder a nossa forma
essencial. Então, muito obrigada. Quem está em casa, não fique se assujeitando, né? Com certeza. Deguste bem a vida. Exato. E tenha as rédeas, toda a atenção à sua vida. Muito obrigada.